E aí, pessoal da tribo? No vídeo de hoje nós vamos ver como instalar o Stack LAMP. E o que é o LAMP? O LAMP é um pacote de 4 tecnologias de software diferentes que os desenvolvedores usam para criar sites e aplicações web. O LAMP é um acrônimo para o sistema operacional Linux, o servidor web Apache, o servidor de bancos MySQL e a linguagem de programação PHP. Todas essas 4 tecnologias são de código aberto, o que significa que são mantidas pela comunidade e estão disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa usar. É uma solução popular que alimenta muito dos sites que você costuma usar hoje em dia. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos iniciar a instalação do nosso servidor LAMP. Basta para isso vocês ir lá no GitHub do Tribo Técnico e seguir o nosso passo a passo que preparamos para essa instalação. Nós vamos deixar aí fixado no comentário o link para o passo a passo para você poder iniciar. Então, partimos do pressuposto que você já tenha um servidor Ubuntu instalado. Se você não souber como instalar, deixar aí 3 vídeos aí em que você pode configurar a melhor maneira. Vamos usar esse servidor Carajás aqui para poder fazer a nossa instalação dos aplicativos. Vamos dar uma arrumada agora na tela para poder ficar melhor apresentar, botar lado a lado. Então tá aí. Então a primeira coisa, vamos instalar os softwares mais comuns, né? Então só copiar esse comando e aplicar no seu terminal. Vamos fazer a instalação primeiro do Apache, que é o servidor web. Então a princípio, ao final da instalação, ele já vai estar rodando. Então você tem que acessar ao seu servidor ou pelo IP ou pelo nome que você tenha dado para ele. Se você não sabe como é que descobre o IP, esse comandinho aí mostra todos os IPs que ele está usando. Então vou usar esse IP aqui, porque como eu estou remoto, ele vai ficar mais fácil para mim, que é o de uma VPN. Se souberem, querem aprender, né, sobre VPN, vou deixar o link afixado. Então tá aí. Fizemos o teste e o servidor Apache já está com a configuração básica funcionando. Então se apareceu essa página aí, você não está tendo nenhum problema até agora. Vamos prosseguir, vamos limpar a tela. E agora vamos instalar o banco de dados, que é o MySQL Server. Então vamos dar o comando de instalação e da mesma maneira, ao final da instalação já vai estar o banco de dados rodando. Então está pronto, vamos limpar a tela. E vamos atribuir uma senha de acesso ao admin do banco de dados. Então vocês viram que eu entrei sem senha, mas é importante você já colocar essa senha com este comando aí. Logicamente você altera a senha que você desejar. Vou deixar a password mesmo, porque como é para um vídeo educacional não vai ter tantos problemas. Então aplicamos aí, escolhemos a senha, vamos dar o exit para sair. E o banco de dados já está funcionando. Vamos instalar o PHP. Dependendo aí do que você for usar da linguagem PHP, pode ser necessário outros módulos, mas aí seria já numa situação avançada. Pronto, PHP foi instalado. Vamos fazer um teste dele com o comando php-v. Voltou esse resultado, o PHP está corretamente instalado. Nós vamos agora definir, né, o padrão de acesso a diretório. Normalmente isso aí já vem configurado. Então se não vier, você cria esse arquivinho dir.conf e coloca esse conteúdo que eu estou mostrando aí para vocês. Então automaticamente o que tiver de index CGI, ele já vai ler automaticamente
sem precisar você digitar index.php ou index.html. Vamos dar o restart, logicamente. Como não fez nada, não era necessário esse restart, mas não tem problema. Vamos fazer o restart de novo. Então, apareceu ali o Active Honey, não tem mais problema. Vamos agora criar uma coisa que a gente chama do Virtual Host. O Virtual Host vai permitir que você tenha vários websites no mesmo servidor web, né, no mesmo Apache. Então não é necessário você ter uma máquina para cada site. Você, usando o Virtual Host, você pode ter várias. Então vamos criar o diretório onde eu vou colocar essas páginas. Vou mudar aí o owner, né, o proprietário, para o nosso próprio, para a gente poder estar gravando nessa pasta, sem precisar utilizar o comando do sudo. E agora vamos criar o nosso primeiro domínio, né, que é aquele tribo.com.br. Então aí eu vou colocar as configurações do seu site que tiver, obviamente, esse domínio, tribo.com.br. Eu tirei os pontos só para ficar mais fácil a criação do diretório. Então vou copiar esse exemplo e vou alterar ali de acordo com o que representa o meu domínio. Então, o nome do servidor, o alias, né, que seria o domínio que você estaria servindo no servidor Apache, e aonde vai estar suas páginas. Repare que aí eu vou botar um ponto, mas está errado. Tá? Eu vou deixar isso aí desse jeito, só para vocês verem como é que corrige, né? Então tem que prestar atenção, sempre na hora que você estiver seguindo esse passo a passo, para ver se não cometeu algum problema. Outra coisa também interessante, antes de você testar o seu site, é eliminar aquela primeira linha ali de cima, onde está localhost, e colocar o localhost na mesma linha que está o nome do seu servidor. Senão fica dando uma mensagem de alerta do Apache que fica enchendo o seu log. Vamos testar agora para ver se a configuração está direita. Então qualquer erro que tivesse de sintaxe, né, obviamente, ele ia detectar. E agora então a gente pode dar um restart ou um reload. Ou seja, é o mesmo comando, né, assim, praticamente. Então o reload é mais rápido, né, vamos assim dizer, do que o restart. Então já releu as configurações e agora vamos testar o nosso primeira página, né, que a gente colocou ali, que é o não, na realidade vamos fazer primeiro, vamos criar a página, né, obviamente. Então tá aí, vamos colocar o index.html nesse local. Vamos colocar aquele conteúdo de exemplo. Então tá aí. Não precisa dar agora nenhum reload, nem restart na Apache, que isso aí ele já está vendo o local que está. Então aí eu posso colocar o meu IP ou o domínio. Então se você tiver, por exemplo, como eu estou aqui numa máquina Windows, eu posso ir lá nesse arquivinho do Windows e colocar esse nome. Se eu não tiver um DNS na mão, então você já pode apontar diretamente da sua máquina. Mas só vai valer para a sua máquina. Isso aí só para você poder fazer os seus testes. Então vamos colocar aí o domínio e já acessar. Então, o que está acontecendo? Está aparecendo a mesma página do Apache, não é para acontecer isso. Mas por quê? Porque a gente colocou o pontinho a mais ali na configuração. Vamos lá para ver como é que corrige isso aí. Então voltamos no nosso arquivinho de configuração e vamos só tirar aquele ponto. Eu vi que um pontinho já estraga toda a sua configuração. Por isso é importante você estar revisando bem os passo a passo. Mas isso é bom que aumenta o seu aprendizado, né? Que você vai fuçando, vai vendo o que está ocorrendo e você acaba aprendendo mais. É um erro que contribui, né, para o seu aprendizado.
Então coloquei aí corrigir, não pode esquecer agora de dar um restart, um reload na configuração. E vamos testar novamente. E novamente não deu certo. Tá? Então você vai perguntar, o que será que está acontecendo? Não está acessando. Isso porque nós esquecemos de dar um comando no nosso passo a passo. Aí, ó, eu verifiquei, né? Então a pasta está funcionando corretamente. Só que quando eu coloco o domínio, ele, ó, não estou encontrando essa informação. Isso é porque eu esqueci de dar um comando no passo a passo, que é justamente habilitar o site para o Apache. Então vocês estão vendo aí que no meu procedimento aí de busca de erro, eu vou revisando tudo o que eu fiz anteriormente. Então, por enquanto eu estou só vendo a parte de configuração dos arquivos. Até, obviamente, dou um outro reload ali, um restart, né, que eu tinha dado um reload. Então isso aí a gente chama do troubleshoot, né, faz parte de você descobrir onde está o teu erro. Então ali tirei eu não tenho seguro, ó, novamente apontando para a página. Aí, obviamente, você tem que fazer o quê? Voltar para o seu passo a passo e ver se você não esqueceu alguma coisa. Então aí voltei no meu passo a passo. Então vou percorrer de novo ele aí, ó. Então tá ali, ó. Tem o número 17 ali, eu esqueci de dar aquele comando ali, ó. Sudo A2 nsite e o nome do domínio, ou seja, eu não habilitei o meu site. Aí você vai pesquisar no histórico para ver se é isso mesmo, dou uma olhada, mas você viu que tem muito comando aí, então aí você tem que, obviamente, usar o grep, né, que é um comandozinho que você filtra para ver se realmente você deu o comando ou não. Então coloca ali, ó, o histórico, né, de comandos que eu dei e coloco só o que seria, né, o comando, ó, 2 site. Ó, não encontrou nada, então ó, esqueci realmente. Então eu vou ali, vou copiar. Acho que eu vou mudar aqui para o nome do arquivo da configuração. Pronto, então aí ele está falando ali, para ativar você tem que dar um reload. Vamos lá, vou dar um reload de novo ou um restart, né? Tanto faz. E, logicamente, não esquece do sudo, que ele deu ali sem o comando do sudo. Então tá, vamos agora testar e vocês vão ver que agora vai funcionar corretamente. Então vocês viram como é que é essa parte aí de descobrir os seus erros, entendeu? Então, lógico, no início é um pouquinho chato, mas depois que você vai pegando a manha, né, como diz, a coisa vai ficando mais fácil. Então aí está o nosso servidor de web com a nossa primeira página já pronta, né? Logicamente você vai poder ir incrementando isso aí ao longo do seu aprendizado. Vamos agora então testar o PHP. Então vou colocar essa outra página já com a extensão PHP. Então o Apache, quando ele vê aquela extensão, né, de acordo com a extensão que você coloca, ele já vai chamar automaticamente o interpretador de comandos. Então vou criar lá na minha pasta esse info PHP para ver se o PHP está realmente funcionando corretamente com o Apache. Então vou colocar isso aí, que é um padrão, né, de ver as informações do PHP. Então ali no nosso nano eu dou um Ctrl X e o Yes, né, o Y para poder gravar. E agora vamos lá na nossa página, né, para testar essa informação. Então é a mesma coisa, é o mesmo domínio, boto uma barrinha e coloco o info.php que eu criei. Então, se o PHP está configurado correto, você tem aí essas informações. Então, isso aí é bom que você vê todas as variáveis que estão setadas, é bastante coisa aí de informação que você, no futuro,
Sempre que você tiver algum problema e um programa não está funcionando, roda esse info PHP que ele vai trazer tudo de configuração que está setado. Aí você, obviamente, nos arquivos correspondentes, você vai alterar o que for necessário para o seu código funcionar. E tem uma recomendação de segurança, não é bom deixar esse código aí, né, essa chamada no seu servidor, porque lógico, quem for querer fazer algum ato malicioso, ele tem bastante informação ali. Então vamos sempre remover e não deixar ele exposto. Então agora vamos, por último aqui, vamos testar o nosso MySQL. Então já viram aí que eu não consegui entrar porque tem uma senha. Então, no meu passo a passo ali está até errado, mas eu vou corrigir para vocês. Você tem que agora colocar esse parâmetro "-p", que é para você poder dar uma senha, né? Então, eu, como sempre, coloco uma senha e cometi o mesmo erro. Botei uma senha que eu uso, e não é, eu deixei aquela senha padrão password. Então, vamos repetir o comando e botar a senha password, e aí vai entrar corretamente. Então vamos criar, eu estou como o administrador do banco de dados, então eu vou criar um banco de dados, que é esse example database, e vou criar um usuário para ter acesso a esse banco. Então essa é a parte importante de segurança. Então, você cria um banco de dados e cria um usuário para esse banco de dados. E a partir daí você dá direito a esse usuário a criar tabelas e mexer no banco de dados. Então, você consegue limitar apenas aquele usuário o acesso. Então, agora vamos entrar com o usuário que eu criei para poder mexer no nosso banco de dados. Mesma coisa aí, botar o "-p", e agora a senha que eu escolhi para ele. Então tá aí, eu estou acessando o banco de dados como o usuário example user. Vamos ver os bancos de dados. E agora nós vamos criar uma tabela, né, dentro do nosso example database. Então, como eu tenho a permissão, eu consegui criar a tabela. Eu vou criar aí algumas entradas nesse banco de dados. Obviamente, isso aí eu estou dando esses comandos, mas requer um estudo mais aprofundado para você poder usar o MySQL. Mas vocês vão ver que com alguns, eu vou fazer um vídeo sobre o WordPress, que já faz isso meio que automático para você, e facilita você ter o seu site exposto na internet, ou o seu blog, o que você queira. Vamos verificar aqui se as entradas foram colocadas corretamente. Está aí, então, como a gente chama de um DBA, de um administrador de banco de dados, está tudo correto. Vamos agora criar um pequeno código em PHP para poder ler essas informações. Então está aí, a minha lista de afazeres, né, o to-do list. Aí eu coloco lá na minha pastinha e copio aquele código ali, que já tem tudo ali, como acessar o banco. Isso aí é o basicão, né? Não foge muito disso. E agora nós vamos testar, né, para ver se está funcionando o nosso código. Então, colocamos ali o domínio e o nome do arquivo que eu quero testar, todolist.php. Então tá aí, pessoal, voltou certinho ali, uma tabelinha, tudo pronto. Então você já conseguiu montar aí o seu primeiro servidor LAMP, né? Se você quiser ter mais como é que eu posso fazer isso e botar para a internet, ali de baixo, ali no nosso GitHub, eu deixei disponível para vocês 2 vídeos que são interessantes para poder fazer isso aí. Então chegamos ao nosso final do passo a passo do LAMP. Se gostaram do vídeo, aí não deixa de colocar o seu like, se inscrever no canal para ver os outros vídeos que nós estamos postando. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.